Este livro quer gerar novas colaborações entre seres, coisas, forças, conceitos e materiais diferentes para estar mais junto à Terra. Isso porque o livro quer gerar novas sensibilidades para o hiperproblema das mudanças climáticas. Por isso, este livro não oferece ideias prontas para lidar com os céticos do clima. Não apresenta respostas e argumentos convincentes, simples e didáticos. O que está em jogo aqui não é o convencimento e a persuasão do público, mas a constituição mesma de um público por vir. Convido vocês a entrarem em relação com os autores dos capítulos do livro e a sentirem o entusiasmo vital que emana das interseções criativas que esses autores fizeram e que libertam sentidos inesperados de noções como humano, ciência, público, negacionismo, risco, medo, incerteza, fim de mundo, futuro, mundo comum, entre outras noções, tornando as mudanças climáticas um assunto interessante porque está em meio a outros temas e problemas. Imenso fazer parte dessa equipe. E para falar muito rapidamente desse capítulo provocado por todo um arquivo heterogêneo, e eu recortei duas discursividades compreendidas dentro desse arquivo. Uma que se materializa nos curta-metragens e uma outra que eu pude compreender a partir da websérie do projeto Volume Vivo. Na parte dos curta-metragens, o que eu vejo funcionar é um lugar comum, como clichê mesmo, saturado, que faz sentido, mas que não se efetiva justamente pela saturação. E já na websérie, o que eu pude compreender é um comum, um lugar comum que vai numa outra relação, uma relação com aquilo que é da ordem da partilha. E esse comum, quando ele se torna de todos, sensível a todos, que é o caso do planeta Terra, ou do ar, do aquecimento desse ar, faz com que ele passe a ser intolerável para muitos de nós, justamente porque nos responsabiliza pela constituição de um comum que é de todos e é também nosso. Nesse texto, eu recupero a figura do arquivo de Derrida para pensar a característica especulativa dos modelos computacionais de previsão sobre o clima. No meu texto, eu apresento algumas continuidades entre essas práticas bastante diferentes de organização do mundo, uma aparentemente preocupada com garantir um passado e a outra com garantir um futuro. Com esse texto, experimentei o método que aprendi com as micélias dos fungos. Primeiro explorar em múltiplas direções, depois pensar sobre o que foi aprendido nos encontros, e então fazer parentes com alguns dos quase infinitos parceiros possíveis. Foi com a ideia de radiação que atravessei diferentes histórias e coletei algumas delas numa bolsa. As histórias atravessadas pela radiação tornam-se elas mesmas radioativas e uma composição radial. Juntas, formulam uma política para as mudanças climáticas pautada em cuidar pensar com as ruínas. Uma política que recusa tanto o catastrofismo como o salvacionismo, no que Donna Haraway chamou de ficar com o problema. Minha proposta é que exploremos nosso entorno como as micélias. Explorar, fazer parente e cuidar pensar com os mundos arruinados ao alcance de nossos tentáculos. E a minha contribuição com o livro Conversas Infinitas partiu de um livro de ficção científica e terror de um autor chamado Jeff Vandermeer. O livro se chama Aniquilação. E esse livro é todo construído com narrativas de entradas em um diário de uma personagem apresentada apenas como bióloga. E algumas passagens desse livro me serviram como ponto de partida bem fragmentário para pensar algumas questões que interpelam o campo da divulgação científica em relação com as artes e a filosofia, pensando, por exemplo, a nossa relação com a Terra, como a noção de ficção, a noção de artifício pode nos ajudar a pensar a ideia de vida, a colocar em causa a ideia de natureza e problematizar a própria construção de verdades.
A alfabetização científica é extremamente relevante para a solidificação das sociedades democráticas, uma vez que contribui para a concretização da cidadania e da inclusão social. Significa dizer que uma sociedade alfabetizada cientificamente terá ferramentas necessárias para questionar ações ligadas à ciência e ao meio ambiente, cobrar investimentos e exigir melhor qualidade de vida. Nesse capítulo, propõe uma reflexão sobre a relação entre o padrão tecnocientífico contemporâneo, fundamentalmente voltado à geração de lucro, e apoiado em valores como eficiência, produtividade, velocidade e as mudanças climáticas. A partir dessa reflexão, toma em consideração a tecnologia social, que pode ser entendida como base material e cognitiva para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, democrática e sustentável. ¿Será que nos atemoriza pensar en un mundo absolutamente diferente, transformado por el cambio climático? ¿Será que no nos animamos siquiera a pensarlo por ese motivo? En marzo del 2019, Bruno Latour afirmaba en el diario El País que el sentimiento de perder el mundo ahora es colectivo. ¿Qué piensan los ciudadanos? Alejados de estos temas, preocupados por problemas de la vida cotidiana. En una investigación que hicimos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, buscamos relevar ideas, sentimientos y actitudes sobre el cambio climático. ¿Qué rol tienen los ciudadanos y qué piensan? Fue una de las preguntas eje de nuestra investigación. O capítulo analisa, entre outros assuntos, o cenário atual das mudanças climáticas na floresta amazônica brasileira. Um dos objetivos do texto é analisar e salientar as técnicas, metodologias e hipóteses do programa de pesquisa climático denominado Amazon FACE. Por um lado, o programa de pesquisa analisa as alterações e mudanças ocasionadas pelos aumentos de CO2 antropogênicos na atmosfera e, por outro lado, tem um componente das mudanças e impactos socioeconômicos e políticos nas populações amazônicas. Eu vim aqui para vocês falar um pouco do que a gente escreveu nesse artigo. Na realidade, esse artigo ele quer comunicar a beleza e a grandeza do semiárido do Nordeste do Brasil, especialmente de Pernambuco. Então, o projeto Ecolume, que é um projeto hoje que se passa no semiárido, ele propõe uma mudança de paradigma radical para transformar o semiárido que a gente tem hoje no semiárido que a gente quer no futuro. Las Islas Canarias sufren una gran dependencia exterior en dos aspectos fundamentales como son la energía y la producción de alimentos. La energía que consumimos proviene del exterior y proviene de los combustibles fósiles que están causando un gran impacto en el planeta, a pesar de que en Canarias tenemos el paraíso de las energías renovables. La producción de alimentos, también tenemos terrenos fértiles con temperaturas estables casi durante todo el año, lo cual facilita muchas más cosechas que en otras latitudes. Sin embargo, también estamos trayéndolo casi todo de fuera con esas implicaciones que hay sobre el cambio climático. Pero además la gestión del agua también es deficitaria
y la residencia es de los parques más ineficientes de todo el territorio español. Con la metodología ecoeje lo que pretendemos es hacer una revisión de estos 4 ejes fundamentales para tratar de aprovechar mejor los recursos y luchar contra el cambio climático. Eu busco fazer 2 movimentos relacionados à divulgação científica e às mudanças climáticas. Um deles é pensar a comunicação pelas vertentes dos processos de impedimento de continuar em um espaço que é próprio, seu, partindo daí a pensar com os diferentes processos de refúgio e migração. E um outro movimento diz respeito às representações e como que a comunicação científica tem trabalhado, especialmente nas mudanças climáticas, com uma busca do visível, de dar a ver, de aparecer, e como é que nós poderíamos proceder em um movimento de experimentação que tenta ir ao encontro do que não está posto como visível ou nem enunciável. O que motivou a escrever esse capítulo é o fato de que, quando a gente analisa a bibliografia, a gente percebe que casos de sucesso no uso de informação meteorológica, em geral, estão vinculados a usos muito específicos e restritos, principalmente ligados a planejamento econômico na escala dos Estados-nação e planejamento de políticas públicas. Eu, como antropólogo, fiz pesquisa no Nordeste e no Sudeste focadas em como as populações recebem informações meteorológicas, dão sentido e fazem uso dessas informações. E eu percebi que existe um sem número de usos de informações meteorológicas que acontecem completamente fora do radar da meteorologia e, portanto, não são contabilizadas como casos de sucesso. Da água vivida por algumas ilhas, como é o caso da Ilha del Hierro, a menor ilha do arquipélago canário, onde vivem em torno de 7.000 pessoas, e foi instalada uma central hidreólica que utiliza a força do vento e a força da água para gerar energia para essa localidade. O nosso texto é um encontro de 2 microcontos, de 2 escritas ficcionais. A Marina, na época, ela estava muito envolvida com uma experimentação com as sonoridades do mundo, um trabalho de encontro com as paisagens sonoras, e ela escreve embebida dessa experimentação. Eu resolvo criar uma personagem, uma mulher chamada Aurora, que está confinada em casa por conta de um evento climático. E é o recorte de um instante, que posso dizer até fotográfico, da vida cotidiana dela. Tentamos articular algumas ideias de movimentos que produzem hoje a subjetividade contemporânea. Como viés, como parâmetro, 2 movimentos e 2 fluxos a gente buscou articular para tentar descrever e analisar e tentar demonstrar como a subjetividade contemporânea é produzida, ou uma das formas que ela é produzida nesse contexto mais atual. Um dos fluxos é as mudanças climáticas como um pano de fundo, e outro é a ação no contexto laboral. Nesse sentido, há a necessidade de convocar uma abordagem que não se reduza aos fenômenos naturais apenas, mas coloque em perspectiva a ação humana em relação ao meio ambiente como um dos catalisadores das mudanças climáticas. Seja pelo uso humano indiscriminado e irracional de recursos naturais, numa velocidade desproporcional em relação à sua reposição, seja pelo aumento desordenado em termos populacionais e atividades econômicas e industriais com grande impacto sobre o globo.
Neste texto, eu trago diferentes experiências coletivas vivenciadas no âmbito da revista Climacom, onde buscamos aprender com os rios, com os mares e com as florestas o que pode ser comunicado. Nessa busca, percebemos que comunicar diz respeito a entrar em relação com uma matéria viva, ativa e criativa.